tarde aí para todas, para todos. Prazer estar aqui, a gente recebendo nessa tarde os convidados, colegas queridos do mercado, da academia, para refletir sobre esse meio que não cansa de se reinventar, né? Que é o rádio. Pessoal, boa tarde. Obrigado mais uma vez aí, professor Mauro, Creso, Alexandre Caralta. Encontrei o Célio Campos aqui, que foi meu professor também. É um prazer sempre voltar aqui à PUC. E um prazer também estar com quem eu já troquei aqui algumas experiências, né, de podcast também. A gente sempre, de vez em quando, não se fala tanto, mas se fala, né, às vezes, aí sobre algumas iniciativas e tal. Pessoal, eu fiz aqui uma brevíssima apresentação conceitual, só para posicionar para vocês o que era, o que é, o que pode ser o rádio, com um viés aqui de negócios, mas é absolutamente conceitual. E eu vou deixar para a gente depois trocar mais após a apresentação do Júlio, que trouxe uns números e uns dados de mercado também interessantes. O rádio está completando 100 anos, acabou de completar 100 anos, né? Algumas pessoas acham que é uma mídia que ultrapassada, e não tem nada disso. A gente estava conversando ali fora, né? E colocando, né, o que mudou ao longo desses anos. Mudou o ouvinte mudou, né? O rádio começa como um veículo que trouxe informação. Isso lá no seu surgimento, né? Há 100 anos atrás. Passa a conjugar informação e entretenimento. E mais adiante a mobilidade. Hoje essa mobilidade se dá através do celular. As pessoas, vocês, né, na grande maioria, ouvem rádio através do celular ou ouvem áudio através do celular, não necessariamente rádio, né? Mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Ele se torna mais digital, porque você hoje não precisa ter uma emissora, uma concessão de AM, que não tem mais praticamente, ou de FM, para transmitir. Você pode transmitir através das plataformas digitais, ou através, né, usando a internet como meio de distribuição. Se a gente for olhar pelo lado do consumo, né, a informação e entretenimento continuam, mas o rádio passa a ser mais pessoal. Ele passa a assumir não só a distribuição através do AM, menos cada vez, mais do FM, como através das plataformas digitais, das redes sociais e até dos assistentes pessoais, né? Você pode pedir hoje para a Alexa ou para o Google tocar determinada rádio ou tocar determinado conteúdo. Então, olha que coisa interessante. O rádio surge como um móvel na sua casa, né? Na sala, ocupava destaque na sala. Quando chega a televisão, e ao mesmo tempo com a evolução da tecnologia, ele diminui de tamanho. Vai para a cozinha, a televisão assume um protagonismo na sala. Depois ele ganha mobilidade, vai para o carro. E agora ele volta para casa, com a Alexa, com o Google, né? E mais, sem o limite do dial, porque você não precisa mais sintonizar de 88 a 107. Você não tem um limite mais de 10, 20, 30 emissoras. Você pode ouvir na Alexa a Rádio Globo, do Rio, você pode ouvir a Z100 de Nova York ou a BBC One de Londres. Basta pedir, né, que ela vai reproduzir. Então, ele se torna cada vez mais pessoal, uma audiência muito mais pulverizada, quer dizer, as rádios locais concorrendo com rádios de outras praças, de outros países. Os hábitos de consumo da população são fundamentais para a definição desse novo cenário, né? Se lá atrás você estava preso num móvel, preso na sala, preso na cozinha, hoje você pode se deslocar e ouvir o rádio em qualquer lugar, e rádios de qualquer lugar do planeta, através de um dispositivo pessoal, né? E você tem essa evolução da audiência, uma audiência tradicional. Vocês devem ter seus pais, seus avós, que falam com saudades. Eu falo às vezes, né, Luiz, do rádio de antigamente, né? Mauro trabalhou na saudosa e eu também, pouquíssimo tempo, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, a Rádio Jornal do Brasil AM, a qual eu estou me referindo,
tinha acabado de acabar, né? Eu peguei ali o finalzinho dela, mas foi indiscutivelmente uma rádio, talvez, junto com a Jovem Pan no passado, a rádio que mais tem investido no jornalismo com editorias. Tinha uma editoria para cada... Na CBN já não era muito assim, tinha, claro, os setoristas, mas não tinha aquele volume, aquele cuidado que a Rádio Jornal do Brasil... Então, alguns pais, avós de vocês, devem se lembrar desse rádio com saudade das radionovelas, da Rádio Nacional, antes até da Mayrink Veiga, que talvez vocês não tenham nem ouvido falar, né? Então, uma audiência tradicional com uma nova audiência que conhece a internet. Quando você fala de rádio, o cara fala podcast, acha que é podcast. E quando você fala em fazer um podcast, todo mundo sabe fazer podcast, né, Júlio? E não é bem assim. Às vezes o cara pega um áudio, joga lá e acha que aquilo é podcast. Não é podcast. Podcast de 1 minuto, 1 minuto e meio. 1, 2, 3. Isso é podcast? Tem uma sequência, tem uma lógica, tem uma estratégia de distribuição, mas tem essa diferença da mudança do perfil do público, né? De uma audiência tradicional para uma nova audiência. Do AM para o FM. E mais, a concorrência, né? Que concorrência é essa entre as rádios, né? A concorrência quem define é o ouvinte. Hoje, o ouvinte, cada vez mais, em tudo, né? O consumidor, vamos falar assim, não é ouvinte apenas, é um consumidor de conteúdo sonoro. É ele que decide o que vai ou o que não vai ouvir. Vocês não querem... nós fomos criados com uma lógica de rádio e televisão, a televisão aberta ainda é assim, ainda hoje, não sai daí, daqui a pouco, no próximo bloco, onde o âncora, o apresentador, o editor, seja lá quem esteja no comando, fica represando a audiência, segurando a audiência, né? Até o final do programa. Vocês não querem isso. Acho que foi o Alan Grip que teve uma vez lá, eu estava aula na Estácio, teve uma palestra lá, e eles estavam discutindo, o pessoal do Globo, como é que eu ia falar ouvinte, ato falho, como é que os leitores liam jornal hoje em dia? Eu falei, não leem. Garoto, não leem. Eles não leem nem no digital, eles leem unidades de notícias, através de push notification. Chegou uma notificação push no teu telefone de que morreu a rainha, aí você vai ver a notícia. Sabe Deus onde você vai ver, pode ser no G1, na BBC, na CNN, não importa. Então, é uma mudança, né, na forma de consumo. No rádio é a mesma coisa, vocês não querem ou foram criados com uma lógica de que ninguém vai dizer para mim o que eu vejo ou o que eu ouço agora, daqui a pouco ou mais adiante. Eu controlo, eu tenho poder. Então, é o streaming, né? Eu dou play, eu pauso, eu volto, vejo, começo a ver numa tela pequena, vou para a tela grande, ouço no carro, termino de ouvir no celular, em casa, não importa. Então, o ouvinte é fundamental nesse cenário, né? Mas se a gente olhar lá atrás, porque já falaram várias vezes que o rádio vai acabar, agora estão dizendo que a TV a cabo, a TV também não acabou, né? A TV convencional. Agora a TV a cabo vai acabar, por causa do streaming. E acabar, não acabou nada, nem o jornal acabou, né? Claro que eles mudaram, né? O jornal hoje ele é mais revista, ele é mais analítico, enfim. Se a gente for olhar o rádio tradicional, a audiência tradicional do rádio, ele teve competidores. Na verdade, quando o rádio surgiu, disseram que ia acabar com o jornal, e não acabou, né? Quais eram os concorrentes do rádio? A TV, que chegou depois, o disco, eu fiz questão de botar disco aqui e não vinil, porque vinil é muito vintage, muito elegante, eu quero falar de disco mesmo, né? Ou CD, mais para frente, porque você ouvia um disco, ouvia um CD, ou eventualmente uma fita cassete, quando a gente montava uma fita cassete, era o playlist que a gente faz hoje, né? E deixava de ouvir rádio em algum momento, né? Ou lia um jornal, uma revista, ou ia ao cinema, quer dizer, isso era entretenimento. Concorrente do rádio? A nova audiência,
com rádio digital ou o rádio no celular, o rádio, não importa. Quais são esses concorrentes? A TV, continua sendo. A TV paga, a TV por assinatura, né? Pay TV é um mercado que já explodiu e hoje está em queda. O streaming de áudio, estou falando aqui do Spotify, Deezer, os tocadores de música. O streaming de vídeo, Netflix, Globoplay, etc. E eu botei a parte do YouTube aqui, porque até quem é proprietário de plataforma, como a Globo, por exemplo, que tem o Globoplay, usa o YouTube. O YouTube é quase uma entidade à parte, né? Pela força que ele conquistou nesse mercado. Podcast e mais alguma coisa que vem por aí, que a gente não sabe, né? Diferentes formatos, enfim. E aí você tem um anunciante, que é fundamental. Gente, nas faculdades é que começa o conflito entre jornalismo e publicidade. É claro que eles têm a sua linha de divisão, né? Você tem que saber o que é conteúdo publicitário, o que é conteúdo jornalístico, evidentemente. Mas um depende do outro. Sem publicidade, você não mantém uma empresa de mídia, né? E sem uma boa audiência, um bom conteúdo, você não consegue vender para anunciantes. É sutil, mas você tem que encontrar esse meio termo. E o anunciante hoje, ele tem todas aquelas opções que eu falei ali atrás, para anunciar, para colocar dinheiro. Cada vez mais o digital vem conquistando, pela sua plasticidade, um volume maior de investimento, né, do investimento da verba publicitária. O faturamento está dividido entre hoje o dial, falando de rádio especificamente aqui, né, entre o dial e o digital. Na Globo hoje, todos os projetos de dial têm algum complemento com o digital, seja um simples post notification de que o programa vai entrar no ar, patrocinado por fulano, seja um podcast, seja uma entrega em mídia display, no celular ou no mídia display ou anúncio, né, estático no computador ou no celular, seja um pré-roll, aquele áudiozinho que você ouve antes, né, que ninguém gosta de ouvir ou ver, né, antes de você ouvir um streaming da rádio no computador. Então, esse equilíbrio aqui se procura o tempo todo. Essa entrega digital, Sérgio, desculpa, ela ainda é complementar? Eu pergunto isso porque quando houve, mal comparando, né, essa articulação do jornalismo impresso, meados dos anos 90, para o digital, quando a gente teve a criação dos primeiros online, o JB foi o primeiro, logo depois Estadão, Globo, enfim. Aquela Folha, época, né? Também. Folha também. Então, aquela época, meados dos anos 90, mais ou menos assim, eu tenho que fazer podcast. Sim, hoje a bola da vez é podcast. Naquela época eu tenho que ter um online, mas ainda não se entendia muito bem o que era online, como é que podia explorar aquilo ali. E até por conta disso, né, o online ocupava um papel que, né, acabava sendo secundário. E depois inverteu-se, né, e o digital, por amealhar uma audiência crescente, exponencial e consequentemente, né, incorporar também mais monetizações, o digital, no início desse século, já passava a assumir um protagonismo nessas empresas de origem impressa. Então, quando você fala, não, hoje os conteúdos de rádio, da Globo e tal, tem uma entrega, além do dial, tem uma entrega digital ali e tal. Até que ponto isso vai continuar ou não tende a se inverter, assumir um protagonismo? Vai depender do cliente. Depende muito do cliente, do perfil do cliente, do anunciante. Porque você tem anunciantes que querem, por exemplo, uma entrega digital maior ou precisam. Então, você tem, por exemplo, a CBN tem um produto que é bastante vitorioso, procurado, que é live. A Rosana Jatobá, dia desses, mediou uma live da CBN para um conteúdo específico, temático, de um anunciante, porque isso não cabe no dial. Não dá para você falar, por exemplo, de meio ambiente, vamos dizer assim,
1 hora de meio ambiente na CBN. Impensável. A CBN, a entrega dela tem que ser all news, hard news, né? O que está acontecendo agora, quem prendeu, quem soltou, o que quem vai desistir da candidatura, quem vai ser candidato. Então, não cabe, mas cabe no digital. E aí, de repente, essa conjugação com uma pequena exposição no dial e uma entrega maior no digital faz sentido, né? Para outros clientes, não. Tem cliente que continua, eu vou avançar aqui, que continua querendo os 30 segundos. É possível quantificar, em termos percentuais, quanto por cento fica com o dial tradicional e quanto ainda maior digital? o dial? Pelo menos eu tenho essa sensação. A própria existência dos jornais impressos, por exemplo, eu não mergulhei em um estudo desse, mas a sensação que eu tenho é que a publicidade é ancorada pelo papel ainda, o que justifica a existência disso. Então, tanto no caso do jornal impresso, quanto no caso do rádio no dial, o que justifica essa, não sei se posso chamar de resistência ou resiliência, o que for? Mauro, vai depender muito também, como eu falei, do perfil do cliente e do perfil da rádio, né? Então, você tem a CBN, falando lá do Sistema Globo de Rádio, né? Você tem a CBN, que é uma rádio que atinge um público mais qualificado, mais AB, um percentual maior de AB. Você tem a Rádio Globo, que é um público CDE, para um perfil mais jovem, uma rádio musical. Então, dependendo do perfil do anunciante, ele precisa ter volume de 30 segundos, ele precisa ter exposição, ele precisa ter massificação do produto dele, serviço, varejo, né? Supermercado, por exemplo, né? Ele precisa ter esse volume aí. Então, não faz sentido, por exemplo, para o supermercado fazer um conteúdo digital que não seja no media display, um podcast, por exemplo, para um supermercado. É mais difícil, mas não é impossível, você pode adaptar. Eu não tenho esse percentual, eu estou, na verdade, fazendo esse trabalho para lá para eles por algum período, então não tenho todos esses dados da empresa, né? Mas a percepção ainda é maior o dial, com certeza. Sérgio, você estava falando uma coisa que, no tempo que eu fiquei em rádio, a audiência medida pelo Ibope era muito importante no momento de você fazer defesa comercial dos seus produtos. Ainda é. Pois é isso que eu ia te perguntar. A métrica do digital já superou isso ou ainda é a métrica da audiência lá do Ibope, consulta das pessoas, aquele Ibope que sai na média de 3 em 3 meses, isso? Ainda é, Creso, mas, como eu falei, depende muito do projeto que você vai apresentar para o cliente. A audiência é muito simples. Assim, o anunciante que ele quer falar com o digital, ele vai procurar um site, o UOL, G1, onde você tem uma audiência muitíssimo maior, é o foco, é o core business deles, é aquilo ali. É claro que você pode complementar, né, o dial com alguma coisa do digital, mas o maior volume ainda do rádio, o maior interesse pelo rádio pelo dial, né? Quando a gente fala dial, a gente está falando de você sintonizar ali o FM, ou eventualmente quase não tem mais, né, AM, né? A própria Globo não tem mais emissoras próprias de AM, né? A CBN ela está presente em 42 praças, algumas ainda são em AM, algumas AM e FM, mas as emissoras próprias geradoras do Sistema Globo de Rádio são todas FM hoje, né? Então você tem essa conjugação dos 30 segundos, mas com o digital. Com esse complemento, essa entrega complementar no digital, que dependendo da relevância do digital para o perfil daquele anunciante, vai ser maior ou menor. Mas eu diria a vocês que 60%, um pouco mais, é de entrega no dial, né? E não é entrega mais do dial só dos 30 segundos, né? Eu vou avançar um pouquinho mais. O que o anunciante quer hoje? Ele quer conteúdo, ele quer exclusividade, ele quer visibilidade, ele quer oportunidade, ele quer personalidade. Quando eu falo da gente tomar da publicidade falar com o conteúdo, ninguém está falando aqui de matéria paga, que isso não existe, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo lá na própria Rádio Globo. O noticiário da Rádio Globo hoje é uma rádio musical
essencialmente musical, voltada diferente do que ela já foi no passado. Era uma talk radio icônica, né? Você sabe bem, porque estava lá por um bom tempo, né? Inclusive coordenando a rádio. Hoje ela é uma rádio musical que fala com o público CDE, um pouco mais jovem, né? Na faixa ali dos 18 aos 30 e poucos, né? Um pouco mais, mas a maior parcela é essa. Eu tenho mais. Pergunta. Aproveita que hoje é de graça. Eu tenho uma pergunta que é até essa mudança de target da Rádio Globo, ela foi assim um tiro pesado, a bala de prata que se usou, né? Porque a Rádio Globo, essa Rádio Talk, era uma rádio envelhecida no público, né? Mais de 70% da audiência da rádio tinha acima de 59 anos, e isso era um complicador na hora de você fazer defesa comercial. O que não significa muita coisa, porque você tem uma rádio com mais de 50 anos, como a Tupi, por exemplo, que vende. Não, pois é, exatamente. E aí a rádio, enfim, tomou-se Optou lá por esse caminho. em 2017 essa decisão. A rádio ficou de 2017 a 2019 no modelo, e de 2019 para cá ela fez essa mudança de ser uma rádio mais musical e uma rádio mais popular, né? Me lembro que, na época, eu até escrevi no meu blog assim, que a Rádio Globo agora era popular, e isso não é pouco, porque de 2000, não vou, você está lá, não vou dizer o que eu acho que aconteceu de 2017 a 2019. Mas, em 2019, acho que a Rádio Globo encontrou um caminho. E aí a minha pergunta é até assim, ela está conseguindo atingir esse target mais baixo, com idade inferior? Estamos trabalhando para isso, né? A rádio vem se posicionando nesse segmento ali. Ela vem se posicionando nesse segmento ali entre as 3, 4 rádios populares, né? Rádio musical, Crésio, eu fui gerente de programação da Nativa, né? Durante alguns anos. E uma rádio musical, você consolida ela com o tempo também. Você precisa de um tempo para... E no caso da Rádio Globo é um pouco mais complexo, porque você tem uma referência da marca com a identidade antiga. Então, isso demora um tempinho. Se você pegar a JB, que está praticamente 30 anos, eu estava lá quando a rádio mudou de Jornal do Brasil FM para JB FM, com a mudança para esse formato que a gente conhece, chama de adulto contemporâneo, né? São 30 anos. A rádio hoje é segundo lugar de audiência, mas depois de 30 anos. Começou lá em 17º, 16º, e veio. E a idade também está elevando. Sim, a idade está elevando. Tem esse problema lá também. A idade está elevando e o perfil de anunciante também está baixando, né? Hoje, todos os supermercados anunciam, até funerária anuncia na JBFM. Então, de um modo geral, o rádio também está passando, o meio rádio está passando por esse processo também de mais popularização, um aumento das parcelas CDE, tá? Mas só retornando aqui em relação ao perfil, né? Então, o que o anunciante quer? Ele quer conteúdo, quer exclusividade, ele quer visibilidade, novas oportunidades para se mostrar. Ele não quer ser mais de 30 segundos escondido no meio do break comercial de 3, 4 minutos, né? E quer personalidade. Ele quer falar com o público dele ali. Como é que a gente faz isso? Com customização, envelopamento, name right, branded content, ativação e eventos. Então, falar em naming right, nós, eu e Carol, tivemos a oportunidade, o Cantarelli estava aqui agora há pouco também, de participar de uma rádio, a Bradesco Esportes FM, que tinha o naming right do banco. Tudo bem que era um momento aí muito peculiar, Olimpíada, o Bradesco era patrocinador, tinha todo um planejamento de comunicação por trás daquilo ali, né? Mas você tem, lá na Rádio Globo, você tem, por exemplo, envelopamento. Tem um projeto lá de você envelopar a rádio no final de semana com a marca do cliente. Então, durante um fim de semana, o cliente pode ter a marca dele exposta 48 horas, sábado e domingo,
o tempo todo falando do produto dele, né? Customização de produtos também, produtos feitos sob demanda. Eu vou falar do hashtag Globo, comecei a falar do noticiário, quando você me parou eu não continuei. Ativação, né, em shows, ações promocionais, blitz, e eventos que ajudam a reforçar a marca, tanto para o cliente, né, como também a marca da rádio. Quando eu falei dessa coisa da publicidade do jornalismo, o noticiário da rádio, noticiário tecnicamente falando, né? A gente fala de uma síntese noticiosa na Rádio Globo hoje, chama-se hashtag Globo. Tem 5 edições, com 3 notas cada uma, muito curtinha, lead, praticamente. Todo mundo sabe que é lead, né? Espero que sim. Eu espero mesmo. O pessoal da psicologia não sabe, mas tudo bem. A essência da notícia ali, né? E nessas 5 edições, a pegada não é polícia, não é economia, é comportamento, é o que fala com o jovem, que é o público para o qual a rádio é virada, tá? Mas a gente pode colocar, por exemplo, numa negociação comercial, um anunciante do setor de mineração, por exemplo. Se pegar a Vale, né? A Vale pode patrocinar esse programa. Aí a gente vai falar da Vale dentro do jornal? Não, não é isso. Mas a gente pode falar de meio ambiente. Então, a gente pode garantir o assunto meio ambiente dentro daquele noticiário, uma vez por semana, por exemplo. Ou seja, você tem 5 edições por dia, vezes 5 dias na semana, são 25 vezes 4, 100. São 100 edições do jornal. 20 a 25, você fala do tema macro, por exemplo. E no intervalo, colado, você entra com um conteúdo branded da Vale, falando da preocupação dela com o meio ambiente, como é que ela... Isso é possível? Hein? Mas é o que o mercado quer. É o que o mercado quer. E se você não fizer, alguém faz. Alguém faz. Com todo o cuidado, e não é dentro do noticiário, né? Então, essas são possibilidades que... Essa é uma preocupação da Globo. Sim. Porque na Tupi... Em outras emissoras, na Tupi, liberado. por exemplo, o anúncio da penúltima nota para a última nota tem o comercial, assim, o que for. Já foi Frango Rica, já foi várias coisas, mas tinha ali no meio do jornal, sem problema nenhum. Sem dó nenhum, né? É verdade. Eu achei interessante essa formatação do noticiário, das 3 notas, e me lembrou um case. Para mim, é um case, quando eu escuto. O produto forte do jornalismo na JB-FM, o tal do painel. Na JB. Aquilo é impressionante. Aquilo que sempre se fez em rádio musical. É você colocar uma nota entre um módulo musical e outro. Eles conseguiram embrulhar aquilo, vender como produto. Deve ter uns 25 anos. Não, tem 30 anos. Tem 30 anos já, né? Quando esse formato entrou no ar, ele já entrou com o painel JB, primeira e segunda edição. Quem montou esse formato foi o Eduardo Anjos, que era o diretor, com o Cláudio Carneiro, que era o produtor executivo da rádio, que é meu amigo, com quem eu falo. Outro dia eu estava conversando com ele. Ele falou, é a mesma, a grosso modo, né? Com pouquíssimas... É a mesma grade que foi montada há 30 anos atrás. Sim. A chamada do repórter aéreo, que não está mais no ar há uns 2 anos ou 3, que hoje eles não tem mais o repórter aéreo, né? É só repórter JB, é sutil, né? Não é mais repórter aéreo JB-FM, é repórter JB-FM. Aí o cara está com informação do trânsito. Passa batido, para quem não é muito ligado nisso. A chamada era a mesma que o Claudinho escreveu há 30 anos atrás. Aliás, repórter aéreo, rapidinho um parênteses, né? Também para o Júlio poder... já estamos aqui. O repórter aéreo, que era uma marca, né? Da JB, tanto que lá na Globo... Era notícia aérea. Não podia quando usar. Nós estávamos lá, quando o helicóptero entrou lá... Todo mundo chamava de repórter. Era unidade aérea. Era unidade aérea Ipiranga Atlântico. Eu peguei notícia aérea. Agora, antes que eu esqueça a minha curiosidade terrível, assim,
voltando ao que você falou, agora é curiosidade, desculpa entrar com uma coisa tão pequena, mas é que eu ouço rádio via Alexa. Você falou, eu me lembrei, tá? Isso é contabilizado como audiência? Sim. Tá, tem uma medição de audiência pelos smart speakers, né? Então, eu preciso negociar a minha relação com a Alexa. A gente está muito assim. E isso é interessante porque, apesar assim, existem cuidados com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, do quanto você está medindo, mas consegue, ou o que você está ouvindo, mas consegue-se ter uma medição de audiência. O Ibope hoje mede diferentes. O Júlio vai falar um pouco melhor depois sobre esses números aqui. Então, a gente está falando de consumidor de áudio, né? Um consumidor que hoje não só ouve, mas ele integra, ele publica também conteúdo, né? E a gente não pode esquecer que o rádio é som. Essa é a parada. Ele me perguntou aqui antes da palestra, né, por que eu acho que o rádio vai continuar. Porque, como a gente fala, a primeira comunicação nossa é a voz. E isso é que é forte. As pessoas esquecem disso, ficam criando malabarismos, inventando o que não precisa inventar. Nós falamos, nós nos comunicamos falando. Isso é básico, isso é simples, isso é eficiente. Nesse meio do caminho aí, o cliente, o anunciante, a agência, cada vez mais exigem essa conjugação entre o dial e o digital, né? Não esquecendo, sempre disso, que o rádio é som. É isso aí, gente. Obrigado. Bom, gente, obrigado por vocês que permaneceram aqui. Quero falar um pouquinho de alguns números, movimentos de mercado, tendências e curiosidades do que vem acontecendo no áudio digital no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, só para dar um prosseguimento ao a imagem que o Sérgio criou no início, né? O rádio era um móvel no meio da sala, depois esse móvel foi substituído pela televisão. A evolução tecnológica fez com que o rádio lá final dos anos 60, início dos anos 70, conseguisse manter alguma posição, né? Se reinventou com a mobilidade, quando ele pode ser carregado, e isso dá mais personalização, porque o móvel na sala você ouve em família, o rádio móvel você ouve sozinho ou com um grupo pequeno, né? E o podcast hoje, que é a grande tendência do áudio, né? Ele é uma evolução, um aprofundamento desse movimento do áudio que vem já de muitos e muitos anos, né? Inclusive, o próprio nome do podcast, alguém sabe por que ele chama podcast? Por que o iPod chama iPod? Podcast vem de broadcast. Broadcast é uma palavra em inglês que significa transmissão, né? Transmissão ampla, né? Que é como você se refere à transmissão de TV e rádio. Então, quem inventou essa palavra podcast, ele pega o pod, que é o Personal On Demand, uma transmissão pessoal por demanda, né? Você ouve sozinho o que você quiser, na hora que você quiser. Então, uns dados aqui da divisão do bolo publicitário, né? Eu gosto de mostrar esses números, né? Aqui na década de 60, o rádio já perdia para a televisão, né? A grande era de ouro do rádio no mundo foi dos anos 30 aos anos 50, com o surgimento da televisão, ele entra num declínio em valor, né? Que ele nunca recupera e nunca vai recuperar. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Já no final da década de 70, o rádio tinha 8% do bolo publicitário, época em que você tem a mobilidade, com o radinho de pilha e com as FMs. Avançando um pouquinho, a gente vê aqui que nos anos 90, o bolo do rádio está reduzido a 4,8%. Curioso ver aqui que o jornal tinha 25%, né? 4,8% tinha um rádio. Mais recentemente, são 4% que o rádio tem. É isso em 2019. E esse número se mantém, em alguma medida, 3,6%
O curioso dessa tabela aqui, que é a mais recente, é uma pesquisa feita pelo Conselho Executivo das Normas Padrão, com agências de publicidade, o áudio digital representa 0,2%. Então, toda essa moda que a gente vem vendo, todo o hype em torno do áudio digital, dos podcasts, do streaming, representa 0,2% do mercado. É muito, muito pouco, né? Não quer dizer que não tem um dinheiro a ser feito aqui, né? E por isso que tem tanta gente buscando esse meio. Mercado de podcasts no Brasil. Vou dar aqui alguns números da pesquisa da Associação Brasileira de Produtores de Podcast. São dados de 2019, já não representam o mercado, mas é a última pesquisa que foi feita. Você tem um público hoje, bom, em 2019, que é muito masculino, mas ali, né, em 2019, a pesquisa já identificou aqui um aumento da participação das ouvintes, né, das mulheres, como ouvintes de podcast. Faixa etária jovem, né, o início, qualquer tecnologia, quando você adota pela primeira vez, você tem uma participação maior de jovens, né, então você tem nessa faixa aqui de 15 até os 35, 40 anos, que ouvem podcast há pouco tempo. O podcast é uma mídia que ela surgiu em 2004. Antes um pouquinho de 2004, ela realmente foi apresentada ao mundo com o iPod, porque permitia que os arquivos de áudio que já eram colocados na internet, eles fossem distribuídos e permitia uma assinatura. Você assinava aquilo, você recebia uma atualização toda vez que havia um episódio novo. 2004, a gente está falando de 18 anos. Mas, mesmo assim, os ouvintes ainda são recentes. Não é uma mídia que está há tanto tempo assim, ganhou popularidade há pouco tempo. Opa. E aqui a gente vê, nesse gráfico aqui, um recorte de gênero, né, há quanto tempo as pessoas ouvem podcast. A gente percebe que o público masculino, representado no vermelho, como a gente viu, né, lá no primeiro número, ele está há mais tempo ouvindo podcast, os novos ouvintes são mais do sexo feminino. Há um equilíbrio maior, na verdade, né? Você tem um equilíbrio maior aqui. Algumas tendências de mercado. Esse número aqui é muito interessante porque ele mostra como que mudou em muito pouco tempo. Em 2018, isso aqui é a divisão por plataforma, né? O podcast ele não tem uma plataforma como o vídeo em streaming tem, por exemplo, que é o YouTube. Todo mundo vê vídeo no YouTube, tem outras plataformas, elas são muito menos relevantes. O podcast ele não tem essa plataforma, até tem, né? Mas ele não tem ainda tão comparável quanto o vídeo. Então, em 2018, a pesquisa, enfim, viu uma pulverização muito grande, 24% nessa plataforma que é muito pouco conhecida, que é Podcast Addict, iTunes, Google Podcast, 14%, o Spotify aparece aqui com 11%. De um ano para o outro, o podcast vira o grande líder, né, com quase 50% dos ouvintes. Isso vem acompanhado... Falei errado, né? Spotify. Spotify vira a plataforma líder de audição de podcast no Brasil. Por que isso aconteceu? Deixa eu falar um pouquinho deixa eu fazer uma comparação que eu gosto muito com o YouTube, né? E que explica um pouco por que a tecnologia do podcast está aí há tanto tempo e só agora que a gente está percebendo ela. O YouTube é uma plataforma genial porque ela é 3 em 1. Ela reúne na mesma plataforma o produtor de conteúdo, o público, quem assiste, e as marcas, né? O anunciante. Está tudo ali. É a mesma plataforma. No podcast, pela própria natureza da distribuição da tecnologia, isso não acontece. Mas o Spotify está querendo mudar isso. Não sei se vocês ouvem podcast pelo Spotify, já repararam que no meio do podcast tem alguns anúncios aleatórios, né? Randomizados, como você encontra no YouTube também, né? O Spotify é a primeira plataforma que está fazendo isso. E é um investimento pesado que o Spotify vem fazendo no mundo inteiro. Esses anúncios aqui são de 2017,
né, quando o Spotify estava buscando esse posicionamento, mídia externa no metrô de São Paulo, pegaram aqui alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil de então, o Mamilos, o Jovem Nerd e o Papo Torto, e colocaram os caras no metrô de São Paulo. Ouça podcast no Spotify. Globalmente, o Spotify fez 2 grandes aquisições em 2020. Uma foi comprar a Gimlet, que é uma produtora de podcasts de conteúdo americana excelente, maravilhosa. Quem gosta de podcast, quem gosta de empreendedorismo, procura a história da Gimlet. Eles têm um podcast que eles narram a própria história, que chama Startup. É maravilhoso. E compraram essa empresa aqui chamada Anchor, que é uma empresa que hospeda podcasts e, já na sua gênese, ela queria ser uma espécie de YouTube dos podcasts, reunindo os produtores de conteúdo, os anunciantes e também o público. O Spotify foi e comprou essa empresa. E passa a produzir podcasts originais, que você só encontra no Spotify, em lugar nenhum. Um exemplo aqui no Brasil, o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, que você encontra só no Spotify e em mais nenhuma outra plataforma, e é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Um dado recente desse mercado aponta que a gente tem hoje no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas que ouvem podcast, que ouviram um podcast no mês. Esse número em 2019 estava na casa de 13 milhões. O que aconteceu de hoje, 2022, para ter 40 milhões, desde 2019? O que mudou? Qual foi o grande impulsionador desses números? Essa moça aqui. Algumas pessoas dizem que foi a pandemia que fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa e ouvissem mais podcast. Mas isso não é a interpretação correta, porque as pessoas já ouviam o podcast e qualquer outra coisa no seu deslocamento e fazendo outras atividades. O que mudou foi nesse dia aqui, 26 de agosto de 2019, quando a TV Globo entrou no podcast. A TV Globo lançou vários podcasts. Esse aqui é um frame de uma reportagem que foi ao ar no Jornal Nacional, a mesma reportagem, versões delas naquele dia, 26 de agosto, foram veiculadas em todos os telejornais, e desde então você vê uma presença constante na programação da TV Globo, chamadas para o podcast. E isso tem um poder imenso. Inclusive, isso eleva todos os outros podcasts, aqueles outros mais tradicionais, que passam a ser descobertos, porque as pessoas não conheciam essa mídia e não sabiam nem como consumir. Essa matéria aqui é bem interessante, eu não vou passá-la para vocês, ela é longa, mas explica passo a passo como você faz para ouvir um podcast. Essa reportagem aqui foi reproduzida naquele dia inteiro, e até hoje você vê referência, principalmente ao podcast da Renata Lopretti, né? Que é um podcast diário, está disponível em todas as plataformas. E olha só que curioso. Isso aqui é um gráfico de um site que contabiliza os podcasts mais populares do iTunes só, tá? Isso aqui é só iTunes. Então, no dia 25 de agosto, ou seja, na véspera, você tinha um ranking aqui bem estável, né? Em amarelo é quem não se mexeu de um dia para o outro, verde quem subiu, vermelho quem desceu. No dia 26, subiu todo mundo. Todos são podcasts novos. O Assunto, isso é fantástico. O Resumão, Globo News Internacional. 2 da CBN, que é o CBN Especial, e a Academia CBN, porque o podcast ficava hospedado, não sei se agora ainda está hospedado no Globo Rádio, mas na época no Globoplay, né? Então, na época ficava hospedado lá, então o cara recebeu uma referência lá, então entraram 2 podcasts da CBN. E entra aqui em terceiro lugar no Ranking Brasil o The Daily. Alguém conhece o The Daily? É o podcast do New York Times. Por que entrou aqui? Porque naquela reportagem tem uma entrevista, né? Tem uma sonora com uma jornalista do New York Times que faz o The Daily. Então, tamanho, o poder arrastou todo mundo. Sim, a Globoplay tem departamento todo voltado para podcast, é uma coisa grande. Eu conheço, tenho relações de amizade com uma pessoa que é executiva lá dentro.
Então, ela fala desse crescimento do investimento. Imagino que hoje seja um belíssimo negócio para eles. Ela não avançou nesse sentido, não temos tanta intimidade. Não é um negócio tão interessante ainda, mas eles estão aprendendo o que é isso e abertos para oportunidades. Eles anteciparam que isso cresceria, que eles poderiam fazer algum dinheiro com isso e passaram a investir. Eles estão investindo ali, não tem um retorno comercial tão grande ainda, eles estão trabalhando na formação do público, na educação do público nessa mídia. E esses 2 rankings aqui são de hoje, tá? São bem mais estáveis, um é da Apple, o outro é do Spotify. Então, você tem o assunto aqui no topo ainda, os outros podcasts que acabaram subindo naquele dia não aparecem, né? O assunto é o único que se consolidou. E aqui você tem um ranking diferente no Spotify, né? O Café da Manhã só está aqui, né? Você tem o Projeto Quirino, que é da Rádio Novelo, nos 2 rankings, né? E o que acontece é que esses podcasts novos, eles são muito mais caros. Esses podcasts de grande qualidade, que estão atraindo o público, né? Atraindo a audiência, eles têm uma produção muito mais cara. Eu não sei se vocês já ouviram algum podcast da Rádio Novelo. Caso da Praia dos Ossos, todos os episódios. Agora você está tocando em algo também. De modo geral, esses podcasts de tanto sucesso, eles têm um suporte empresarial muito forte por trás. Sim. Ou seja, então tem um certo mito do empreendedorismo ali que enfrenta uma realidade de empresas já constituídas, consolidadas no mercado e com muita bala na agulha, né? Isso. Então, isso que eu ia falar da Rádio Novelo, Praia dos Ossos é um grande exemplo. Se você ouve até o final, você tem no final ali 5, 6 minutos de crédito. Tamanha quantidade de gente que participa. Não é um apresentador ou um editor. O apresentador, o editor, é a pesquisa, é o roteirista, é a música original que custa caro. São os créditos finais do filme. Queria aproveitar essa deixa, sem te cortar, Júlio, para levantar essa bola, né? Você acha que a gente caminha, aliás, também estendo aqui a pergunta a todos aqui, Sérgio, Mauro, Creso, você acha que esse é um caminho agora, uma próxima fase do podcast? Por quê? Me corrija se eu estiver errado. A impressão que a gente tem, que eu tenho pelo menos, é que a gente está saindo de uma primeira fase em que o que é típico, né, de uma nova, um novo meio, um novo formato derivado de transformações tecnológicas, né, digitais, em que há uma grande corrida. De certa maneira, a gente vivenciou isso numa certa bolha da internet nos anos 90. E agora a gente está vivendo uma segunda fase de depuração, em que a tendência é que prevaleçam podcasts nesse mercado, esse mercado se consolide, que prevaleçam produções mais elaboradas, né, como essas às quais você se referiu, Mauro se referiu. Você acha que essa é uma tendência? Eu acho que se você pensar Bom, você tem uma primeira fase que é a fase amadora, né? Se a gente pode voltar lá atrás, a gente pode estar numa segunda fase de explosão do consumo para uma fase futura de consolidação de marcas, de pessoas. Só que a característica da mídia digital é que você tem um espaço para cada um, né? O Spotify, permitindo a monetização nos moldes que o YouTube faz, permite que produtores independentes sejam monetizados. A TV Globo precisa faturar 1 milhão com podcast, chutando aqui. Um produtor independente, não. Um produtor independente, de repente, ele consegue com 5 mil viabilizar o podcast dele, de repente é isso que ele vai conseguir. Ele vai ter a audiência dele nichada, né? Um recurso limitado, mas para ele está de bom tamanho. E esses dois modelos, você acredita que eles tendem a conviver? Quer dizer, de um lado a gente tem grandes veículos com estrutura e tal, que estão ampliando a sua oferta e a entrega para o mercado publicitário, né, com podcast, com esses conteúdos mais estruturados, não só mais estruturados, mas também que, de certa forma, pegam carona, né, numa visibilidade maior em outros meios, como da televisão, né, como é o caso do assunto da Renata Lopretti. E esse é um cenário, uma frente.
e de maneira não excludente, uma outra frente em que produtores independentes, né, com conteúdos mais estruturados e relevantes, possam se monetizar melhor. Claro que relevante é subjetivo. Mas você diria que a gente tem aí essas duas frentes? Vocês diriam que esse é o caminho agora? Não, sem dúvida. Esses produtores independentes eles já se monetizavam antes, né? Esses 3 aqui, podcasts que eu dei como exemplo, que participaram dessa campanha do Spotify em 2018, né? Eles já estavam monetizados, né? Já tinham estruturas profissionais por trás. O Mamilos é da B9, né? Que é uma das maiores produtoras do Brasil, já era da B9 desde que ele foi criado em 2014. Né? O Jovem Nerd ele começou de uma forma muito amadora e virou, digamos assim, um mini império de mídia, né, voltado para a cultura, para games, né? Não tem só podcast, tem muitas outras coisas envolvidas com o Jovem Nerd também. Então, você vai ter outras possibilidades, sim, outras oportunidades.